Oi! Esse vídeo faz parte do projeto Temas Contemporâneos em Psicologia Social e tem por objetivo apresentar alguns conceitos básicos sobre relações étnico-raciais. Comecemos com as seguintes perguntas. O que te define? Qual a sua cor? Ou melhor, qual a sua raça? Não existem critérios pré-definidos para que essas perguntas sejam respondidas. O quesito de cor ou raça é baseado na autodeclaração, ou seja, em como o indivíduo percebe a si mesmo. Agora, partimos para o conceito de relações étnico-raciais, a partir da definição proposta pela pesquisadora Nilma Lina Gomes. As relações étnico-raciais são relações imersas na alteridade e construídas historicamente nos contextos de poder e das hierarquias raciais brasileiras, nos quais a raça opera como forma de classificação social, demarcação de diferenças e interpretação política e identitária. Trata-se, portanto, de relações construídas no processo histórico, social, político, econômico e cultural. Nesse sentido, se tem o objetivo de sair do impasse e da postura dicotômica entre os conceitos de raça e etnia, de modo a compreender que, além de características físicas e classificações baseadas na raça, diversos outros aspectos podem e devem ser considerados. Mas e aí? Qual a origem da educação das relações étnico-raciais aqui no Brasil? A Lei de número 9.394/96 dispõe do artigo 26A, onde diz: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Depois, a Lei nº 11.645/8 altera a Lei 9.394 e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Assim, podemos dizer que essas leis tornam obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de educação básica. O conteúdo programático inclui a história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o indígena na formação da sociedade nacional, além de suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Além disso, cabe ressaltar que a educação das relações étnico-raciais é uma ação educacional de atendimento direto à demanda da população afrodescendente, por meio da oferta de políticas de ações afirmativas e pedagógicas inscritas na educação básica. Pode, ainda, ser entendida como políticas de reparações, reconhecimento e valorização da história do povo negro e indígena, cultura e identidade associadas ao contexto de aprendizagem escolar. E na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essa política já está implantada. Atualmente, existe o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, o NEAB, e a psicologia já oferece a disciplina Educação para as Relações Étnico-Raciais, que em 2020 passou a ser oferecida para os alunos do curso. E para finalizarmos esse capítulo, indicamos o seguinte vídeo: História da Discriminação Racial na Educação Brasileira, de Silvia Almeida. Para acessá-lo, você pode copiar o link nas referências ou apontar a câmera do celular para o QR Code. E você sabe qual é a diferença entre raça e etnia? De acordo com o professor de filosofia e mestre em ciências da educação, Pedro Menezes, etnia determina as características de um grupo por seus aspectos socioculturais, principalmente ligado a um território, um lugar. Já a raça é um conceito mais complexo, definido inicialmente por critérios físicos ou biológicos para diferenciar os indivíduos. Foi ressignificado por movimentos sociais para explicitar as desigualdades sociais existentes na sociedade.
Hoje, a raça é caracterizada como uma categoria baseada na história e em uma ancestralidade comum. Assim, podemos concluir que o termo raça refere-se à divisão de grupos sociais construídos historicamente, baseados em sua ancestralidade comum e em sua organização na sociedade. E que um grupo étnico é um grupo cujos membros se identificam com base em seus aspectos culturais, como seus costumes ou suas tradições artísticas, em geral, ligadas a um território. Exemplo de raça: negros, brancos, pardos. Exemplo de etnia: Guarani, Caigangue. Principais conceitos. Esses conceitos e suas respectivas explicações foram retirados do artigo Branqueamento e Branquitude no Brasil, de Maria Aparecida Silva Bento. Discriminação racial. Teria como motor a manutenção e a conquista de privilégios de um grupo sobre outro, independentemente do fato de ser intencional ou apoiada em preconceito. Ou seja, o desejo de manter o próprio privilégio branco, combinado ou não com um sentimento de rejeição aos negros, pode gerar discriminação. Exclusão moral. Desvalorização do outro como pessoa e, no limite, como ser humano. Os excluídos moralmente são considerados sem valor, indignos e, portanto, passíveis de serem prejudicados ou explorados. A exclusão moral pode assumir formas severas, como genocídio, ou mais brandas, como a discriminação. Branqueamento. É um processo inventado e mantido pela elite branca brasileira, embora apontado por essa mesma elite como um problema do negro brasileiro. Isso pode ser explicado pela fala da autora Camila Moreira de Jesus, que diz: quando há uma crença de que a raça branca é a condição ideal de ser humano, o privilégio branco é mantido, o que faz com que os negros, sem qualquer reconhecimento sobre seus valores culturais e sociais, encontrem no processo de branqueamento a única forma de integração social. Assim, são impedidos de formar uma identidade negra positiva, baseada no resgate de valores individuais e coletivos em nome de uma nova percepção de si e do mundo social, perpetuando valores depreciativos e estereotipados que se arrastam ao longo dos anos. Branquitude. É uma guardiã silenciosa de privilégios. Se expande, se espalha, se ramifica e direciona o olhar do branco. É a construção, com o passar do tempo, da visão do branco como superior. O historiador Jonathan Raimundo, bacharel e licenciado em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, ressalta: você se define a partir da inferioridade do outro. O branco não é a raça, é a humanidade. Há música negra, teatro negro e literatura negra, mas não há música branca, teatro branco e literatura branca, porque o branco é a música, é o teatro, é a literatura. Logo, a raça é vista não apenas como diferença, mas como hierarquia. Agora, para podermos falar sobre o racismo, voltemos ao último conceito apresentado. A autora Lia Weiner-Schuckmann diz que a branquitude é entendida como uma posição em que os sujeitos que ocupam esta posição foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito aos recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e que se mantêm preservados na contemporaneidade. Portanto, é extremamente necessário retirar a identidade racial branca como norma e racializar os debates e práticas psicológicas para que a construção de um mundo mais democrático, inclusivo e constituído por diferentes subjetividades deixe de ser uma utopia. E ainda conforme Bento, a branquitude pode ser definida como traços da identidade racial do branco brasileiro a partir das ideias sobre branqueamento. Racismo estrutural, institucional e reverso. Esses conceitos foram retirados do livro O que é Racismo Estrutural, de Silvio Luiz de Almeida. Estrutural. Se constitui nas relações e ações com um padrão onde é naturalizada a condição de pessoa branca,
branquitude, como regra, e negro como exceção, racismo. Através dessa ideia, são desencadeados privilégios, em grande parte institucionais, que estruturam a nossa sociedade. Institucional. O racismo institucional é uma decorrência da estrutura da sociedade que normaliza e concebe como verdade padrões e regras baseadas em princípios discriminatórios de raça. Assim, fazendo parte de um processo social, histórico e político que elabora mecanismos para que as pessoas ou grupos sejam discriminados de maneira sistemática. Ainda de acordo com Silvio, as instituições são a materialização das determinações formais na vida social. E o reverso não existe. A partir da perspectiva das autoras Michelle Oliveira e Natália Costa, é possível afirmar que o racismo é fruto de um mito criado sobre a cor da pele negra, na qual o fenótipo, conjunto de características físicas de uma pessoa, são os escolhidos para terem criado um ódio e características negativas a pessoas com concentração alta de melanina. A essas pessoas foram atribuídas diversas características negativas, sustentadas pelas elites sociais em todas as épocas da história da humanidade, que se inseriram e perpetuaram no imaginário social, mantidas até os dias atuais. Ao contrário do racismo, como já vimos que é um fenômeno antinegro, o preconceito pode ter muitas vertentes, entre elas a própria questão racial, mas não só ela. Pode-se ter preconceito pela roupa de uma pessoa, o cabelo, o local onde mora, a orientação sexual, enfim, uma quantidade infinita de tipos de preconceitos. Por isso, quando uma pessoa branca sofre algum tipo de agressão verbal relacionada à sua cor, ela não pode dizer que sofreu racismo reverso, porque o racismo é única e exclusivamente direcionado à pessoa negra. A pessoa branca, nesse caso, sofreu um preconceito, uma discriminação ou uma injúria racial que está relacionada a ofensas contra a honra da vítima, independente de seu fenótipo. Racismo é um crime histórico que foi criado pelo ódio à etnia negra e que matou e continua a matar milhares de pessoas negras em todo o mundo. O termo eugenia foi criado por Francis Galton, que o definiu como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Segundo o professor José Roberto Goldin, em vários países foram propostas políticas de higiene ou profilaxia social, com o intuito de impedir a procriação de pessoas portadoras de doenças tidas como hereditárias e até mesmo de eliminar os portadores de problemas físicos ou mentais incapacitantes. E de acordo com Jimenez, a eugenia deveria se ocupar de 3 grandes grupos de problemas: a obtenção de uma descendência saudável, profilaxia, a consecução de matrimônios eugênicos, realização, e a paternidade e maternidade consciente, perfeição. Tipos de eugenia. Eugenia negativa. Tinha como objetivo impedir que as pessoas consideradas limitadas pudessem se reproduzir. Eugenia positiva. Consiste no conceito original da palavra eugenia: incentivar as pessoas consideradas superiores e saudáveis a se reproduzirem, para desta forma dar seguimento a uma espécie humana com características consideradas desejáveis. E eugenia nazista, ou eugenia racial, que é a ideia fixa de tentar estipular que determinada raça é superior a outra. A abordagem nazista não se contentou com a esterilização para a prevenção de nascimentos e, em determinados casos, aplicou o extermínio. Eugenia no Brasil. No início do século XX, acreditava-se que os negros eram responsáveis pela existência de uma série de epidemias. Dessa forma,
Para os intelectuais da época, a eugenia seria uma forma de realizar uma espécie de higiene social. Todo aquele que não se enquadrava no conceito de raça superior estabelecido era considerado um mal a ser combatido. Um dos principais objetivos da eugenia brasileira era o de combater a imigração para evitar misturas de raças no futuro, garantindo assim a conservação de características raciais e físicas consideradas boas. De acordo com os padrões da eugenia, o grande índice da mestiçagem brasileira tornava inviável a existência do Brasil enquanto nação. Ideias da eugenia no Brasil. O branqueamento é a mistura de outras raças com a raça branca europeia com o intuito de branquear a população. Já a seleção de imigrantes foi a criação de uma proposta que sugeria o fim da imigração de não-brancos. Também pensava-se na educação sexual com a intenção de garantir uma descendência sadia e no controle da reprodução humana, ou seja, geração de filhos apenas entre casais considerados sadios, tendo em conta os padrões eugênicos, com o intuito de formar uma elite brasileira perfeita. Por fim, o controle matrimonial, que visava a não realização de matrimônios entre raças e classes sociais diferentes. Logo, podemos dizer que estamos imersos em uma sociedade racializada, que, segundo uma definição do Google Arts and Culture, aloca recompensas econômicas, políticas, sociais e até psicológicas diferenciadas a grupos de acordo com linhas raciais percebidas, linhas que são socialmente construídas. Eugenia e higienismo. A eugenia consistia em uma série de medidas que tinham como objetivo fazer com que a qualidade genética da população fosse melhorada. Já o higienismo tinha como foco a melhoria da saúde da população através de medidas que defendiam alterações de padrões sociais e de certos comportamentos das camadas mais pobres. Tanto as medidas adotadas pelos eugenistas quanto pelos higienistas acabaram por gerar uma grande onda de preconceito e segregação em relação a determinada fatia da população. Com a eugenia, negros, imigrantes, homossexuais e pessoas com graves problemas de saúde passaram a ser considerados inferiores. O higienismo, por sua vez, trouxe um grande preconceito contra a população mais pobre, pois as grandes epidemias que assolavam a população eram atribuídas às más condições de vida deles. Origem do racismo brasileiro e a democracia racial. Célia Marinho de Azevedo, em sua obra Onda Negra, Medo Branco, de 1987, ressalta que o medo é que está na essência do preconceito e da representação que fazemos do outro. Segundo Maria Aparecida Silva Bento, o estudo realizado por Azevedo evidencia como o ideal do branqueamento nasce do medo e se constitui na forma encontrada pela elite branca brasileira do final do século passado para resolver o problema de um país ameaçador, majoritariamente não branco. É relevante ressaltar também que esse medo do negro, que compunha o contingente populacional majoritário no país, gerou uma política de imigração europeia por parte do Estado brasileiro, cuja consequência foi trazer para o Brasil 3,99 milhões de imigrantes europeus em 30 anos, um número equivalente ao de africanos, 4 milhões, que haviam sido trazidos ao longo de 3 séculos. Nesse sentido, a autora também afirma que o medo e a projeção podem estar na gênese de processos de estigmatização de grupos que visam legitimar a perpetuação das desigualdades, a elaboração de políticas institucionais de exclusão e até de genocídio. Questões para refletir. Por que a compreensão do branqueamento como perda de identidade torna-se necessária para o avanço na luta por uma sociedade mais igualitária?
como os negros foram e vêm sendo atingidos pela ideologia do branqueamento no Brasil. A representatividade influencia diretamente no desenvolvimento do indivíduo dentro da sociedade. A partir disso, qual a sua percepção acerca da representatividade negra dentro do Brasil e quais os impactos de sua insuficiência? Como você enxerga o racismo reverso e por que esse termo é tão utilizado pelas maiorias raciais? Você acredita que os padrões de beleza impostos por uma sociedade racializada prejudicam o desenvolvimento da subjetividade do negro dentro da sociedade? E lembrem-se, esse estudo não acaba por aqui. Reflitam, questionem, pensem e dialoguem. Compreender as relações étnico-raciais também significa compreender a sociedade em que vivemos. E aqui estão nossas referências. Muito obrigada e até o próximo vídeo!